Fala, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gestão Pública e Terceiro Setor para o curso técnico em Administração. Sou o instrutor Vandenberg Nunes. Estou aí com a obrigação para passar para vocês aí assuntos e praticamente conteúdos dessa disciplina que é muito importante para a formação técnica de vocês. Perfeito? Vimos aí vários conceitos, sobre os três poderes. Vimos também o funcionamento das contas públicas, o funcionamento do terceiro setor, o conceito de ONGs, certo? E suas finalidades, como também vimos, tributos fiscais e também como funciona a questão da licitação, a dispensa de licitação e o pregão, tá? A gente vai focar nessa última parte agora da nossa disciplina. A gente está falando agora sobre o terceiro setor propriamente dito. Então são as organizações, são as instituições, as associações, cooperativas, que de alguma forma são muito importantes para a definição da economia brasileira. Então é uma área, um percentual muito pequeno, mas considerável, que de alguma forma oferece oportunidades, que de alguma forma promove projetos, faz parte da sociedade economicamente ativa e de alguma forma é muito importante para o desenvolvimento de atividades que não são presentes na sociedade, garantindo justamente melhor satisfação do cidadão e garantindo que a economia possa de alguma forma circular de forma eficiente, tá? Então a gente vai ver hoje um pouco aí sobre o cooperativismo, certo? Que é justamente a parte de você trabalhar com cooperativas, como as cooperativas funcionam, e o associativismo, que é a parte das associações, que são um grupo de pessoas que têm aí o interesse de criar projetos, criar justamente instituições que possam dar apoio de forma econômica para a população. Perfeito? Então vamos nessa, gente? Vamos aí começar a nossa aulinha. Então aqui eu tenho o cooperativismo e o associativismo, tá? Então a gente vai ver esses dois conceitos, certo? Que são muito importantes aí para o conhecimento de vocês, que de alguma forma complementa, essa parte aí do terceiro setor. Então, o cooperativismo é um conceito aí que é muito antigo, que vem desde aí do século passado, através de pessoas que se juntaram através do comércio, através dos bens de consumo e bens de serviço, a criar comércios, de forma cooperativa. Então, existe a cooperação de pessoas para desenvolver o comércio, desenvolver as atividades econômicas dentro de uma cidade, dentro de uma localidade. Então existiam os comércios populares, existia a monarquia, existia o reino, e daí esses comércios populares faziam a economia de alguma forma girar nesse reino. Então os produtores rurais, os grandes comerciantes, pequenos comerciantes, faziam uma cooperação, fazia o cooperativismo, certo? Para poder fazer com que as empresas, que as organizações, que a economia pudesse ser mais eficiente possível, oferecendo bens de consumo e bens de serviço para a população, tá certo? E também temos o conceito de associativismo, que é um conceito aí muito importante, que são as associações. Então, é um grupo de pessoas que de alguma forma se organizam, que têm interesses iguais, para poder promover projetos sociais, como também prover projetos econômicos para o desenvolvimento de tarefas e ações dentro da sociedade, dentro de uma localidade, dentro de um bairro, dentro de um município, tá? Então pode ver que é muito importante esses pontos, gente, porque o terceiro setor é um setor menor possível, mas também existe essa forma de poder de alguma forma trabalhar com o desenvolvimento dessas atividades. Então é um setor presente, é um setor realmente que tem esse desenvolvimento, que tem justamente essa visão, que desenvolve e trabalha justamente com a gestão pública em alguns projetos, em algumas partes. Existe aí a cooperação, existe aí a parceria do terceiro setor para poder o desenvolvimento dessas atividades serem possíveis. Perfeito? Então vamos nessa, Então vamos ao conceito de cooperativismo. Então o conceito de cooperativismo é a doutrina que preconiza a colaboração e associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses a fim de obter vantagens comuns
em suas atividades econômicas. Então existe aí um conjunto de pessoas que tem a mesma visão, a mesma missão e o mesmo valor ético, que tem justamente esses mesmos interesses econômicos, a poder fazer justamente uma colaboração, uma associação economicamente para poder prover justamente essas atividades. Então existiam muitas cooperativas aí nos anos 90, cooperativas de imóveis, cooperativas aí na parte de créditos, cooperativas também na parte de agropecuária. Então as cooperativas ajudavam muito, né, essas atividades econômicas para poder de alguma forma desenvolver e também facilitar esses serviços para a população, tá bom? Então aqui embaixo eu tenho o associativismo cooperativista, tem por fundamento o progresso social da cooperação e do auxílio mútuo, segundo o qual aqueles que se encontram na mesma situação desvantajosa de competição conseguem pela soma de esforços. Então é interessante também saber que existe aí a questão da competição, a questão justamente dessas empresas privadas oferecerem, né, serviços mais caros, serviços que têm aí praticamente maior quantidade de atividades, que tem aí serviços que têm um valor muito alto, que a população não tem condições realmente de digamos assim, de aderir, de fazer uma aquisição daqueles serviços, daqueles produtos. Então existe justamente o cooperativismo para poder garantir justamente que essas pessoas que têm essa visão econômica também, que são pouco favorecidos, possam de alguma forma somar com outras pessoas que têm a mesma visão para garantir justamente o mesmo interesse para poder desenvolver a atividade cooperativa. Então existem várias cooperativas aí que são importantes. Por exemplo, nos anos 90 existiu a cooperativa no Inocop, existiu a cooperativa da Coab, que eram duas cooperativas de imóveis que desenvolviam, que construíam apartamentos, até imóveis com preços bem em conta para pessoas poderem realmente tirar sua casa própria. Isso aí nos anos 80 para os anos 90. Então, essa cooperativa, de alguma forma, definiu muitas atividades econômicas naquela época. Eram muitas pessoas que não tinham condições de ter uma casa própria, de poder tirar o seu próprio apartamento ou tirar a sua própria casa, tiveram essa vantagem através das cooperativas, oferecendo vantagens para poder tirar o seu sonho da casa própria, tá certo? Então é muito importante esse fundamento, gente, para a gente poder ter melhor forma de desenvolvimento das atividades, tá certo? Então, pode ver que o associativismo cooperativista é fundamental para isso, para poder de alguma forma garantir essas finalidades, né? Para poder de alguma forma garantir essas atividades econômicas para a associação, tá? Então, resumindo no modo geral, o cooperativismo justamente tem esse fundamento do progresso social, de facilitar justamente a população o serviço, facilitar justamente essa forma de poder garantir, né, que as atividades econômicas possam ser de alguma forma atingidas de forma fácil e as pessoas, a população, o cidadão possa se sentir gratificado, se sentir realmente acolhido com a cooperativa para poder atingir o bem comum, certo? Então isso aí é muito importante e fica uma situação muito vantajosa de competição, certo? Entre as empresas privadas, porque a cooperativa ela ganha força das pessoas que estão na gestão e ganha força principalmente da população, porque existem vantagens para poder atingir o bem comum e atingir justamente esse bem de consumo ou bem de serviço, perfeito? Então muito importante é o conceito de cooperativismo. Então, vamos lá. Então o símbolo do cooperativismo é esse símbolozinho aí com as duas árvores, né? Que indica a união, né? União das pessoas, união dos pensamentos iguais, união dos pensamentos econômicos ativos, né? Os pensamentos comuns referente ao desenvolvimento da economia local. Então, o cooperativismo, as cooperativas, né, tem esse símbolo aí que são essas duas árvores dentro de um círculo que vai indicar justamente isso, a cooperação, a união das pessoas para poder desenvolver aquela atividade e garantir justamente
que aquela atividade possa ser realizada com sucesso, para poder de alguma forma atender à necessidade de uma cidade, de um bairro, de um município, garantindo justamente a economia ativa na sociedade. Perfeito? Então, isso aí foi o conceito de cooperativismo, a vantagem das cooperativas, a vantagem de promover atividades econômicas de forma local. É muito importante para o conhecimento de vocês saber que a cooperativa é uma atividade economicamente ativa, é uma organização de terceiro setor, tem CNPJ, tem todos os fundamentos, todas as doutrinas, todas as formas de rotinas administrativas como uma empresa normal, só que ela tem um segmento diferenciado por questão do social, perfeito? Então ela tem esse segmento social, ele tem justamente essa visão de criar projetos sociais para garantir justamente que as atividades econômicas possam ser desenvolvidas de uma forma bem eficiente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o conceito de cooperativismo, tá? Ótimos estudos e até nosso próximo encontro.